Bom, a aula é teontologia, estamos falando sobre o nome de Deus, chegamos no nome mais complicado de todos. Quer dizer, se Deus proibiu esse nome de ser pronunciado, tem essa pergunta, por quê? Porque eu não tenho as vogais? Eu não sei qual vogal que vai aqui. Eu não sei se é o A e o E, para ficar Javé, não sei. Eu não sei se é o E e o O e o A, para ficar Jeová, não sei. Eu não sei se é Iavé, tem um I, tem um A e tem um E, não sei. Quem aventurou fazer isso aí? Nós, que somos tradutores da Bíblia. A gente aventurou, fomos lá, desobedecemos e fizemos do nosso jeito. Javé, Jeová, Iavé, e assim vai. A gente faz música, poesia e prega em cima disso aí. O judeu fala não. Como eu não sei como pronuncia e Deus proibiu, eu vou trocar a pronúncia e eu vou chamar de Edoná. Edoná. O que é o Edoná? Aí a gente viu aqui, tá bem? Ó, como se chegou ao popular Jeová, combinando as 4 letras consoantes do tetragrama sagrado IHWH. Essas letras aqui eu não vou falar o nome delas aqui, tá bem? Porque elas são no hebraico. Aí adianta muito o processo. Mas os irmãos já podem avançar isso aí. Com as vogais do Adonai. Olha lá, o Adonai, que é traduzido por Senhor. Aí do mesmo jeito que eu traduzo o Adonai por Senhor, eu também traduzo o Iavé por Senhor. Na tradução pode. O que eu não posso fazer? No original, no hebraico, lá eu não posso mexer. Mas na tradução eu posso. E na transliteração eu posso também. O que é a transliteração? O texto massorético. O texto massorético, ele admite a transliteração, colocar pontuação. O texto hebraico não. E o judeu que é ortodoxo só lê a Bíblia sem a pontuação. Ele não lê com a pontuação, porque ele é ortodoxo. Como que ele faz? Ele memorizou. Ele memorizou. Porque se tirar as vogais eu não consigo ler nada. Faltou meu alfabeto, quer dizer, a minha alfabetização, ela é alfabética, ou alfabética, ela não é consonantal. Eu necessito do A, I, O, U. E o judeu? Não. O judeu ele necessita das consoantes, as 22 letras do alfabeto hebraico, tá bem? Com as vogais de Adonai, Senhor, na forma como é pronunciado, Edoná, aí pegou a mesma letra lá e colocou aqui, e pode ficar Jeová, que no português é Jeová. Fácil assim. Fácil? Nem um pouco, né? É fácil assim. Nem um pouco. Iavé parece ter origem no grau incompleto do verbo ser. Parece, tá vendo que ele está dizendo que é? Parece. E significa, aí é o nome aqui, ó, Eloá. Tá vendo? Eloá, tá vendo? Elon. Significa o eterno, a essência da vida. Aquele que é e continuará a ser sempre o mesmo. Lembra que eu falei lá do grego? Ekomenos. Eu sou o Ekomenos. Esse Ekomenos é o Iavé. Como não se pronuncia no hebraico, também não dá para traduzir para o português. Não tem tradução. Aí o nosso João Ferreira de Almeida falou: é isso aqui. Aquele que é, que era e que há de vir. Nesse momento eu pergunto para os irmãos: o que vocês estão achando da tradução que vocês têm em mãos? Tradução também é Bíblia? Isso é pegadinha, hein? Tradução também é Bíblia? É pegadinha. Tradução? Eu quero saber se a sua tradução é Bíblia. Esse livro de capa preta aí, com fita vermelha e azul, isso aí você chama de Bíblia? Eu chamo. Chama de Bíblia? É Bíblia? Eu acho que é. Está em hebraico? Não. Está em grego? Também não. Está em português? Tá. É Bíblia? Eu acho que é. Acabei de tirar sua certeza. Então, Bíblia só se tiver em hebraico ou grego? Isso, é essa pergunta que o senhor tem que fazer, para não cair na pegadinha. O senhor está com uma Bíblia na mão aí ou está com a tradução? Não, aí eu tô na minha. É uma tradução ou é uma Bíblia? Tradução. Hã?
Eu acredito que sim. Eu acredito que, agora eu entendi, eu acredito que é a tradução, né? É uma tradução. Porque a Bíblia, se a Bíblia vem do grego biblos, que é uma coleção de livros, mas dos livros originais. E aqui realmente está de forma portuguesada, então é uma tradução. Deixou de ser Bíblia. Pra mim é uma Bíblia. Baseando nos originais, acredito que sim. Então, sem original é Bíblia. Não tem crente. E aí, o senhor está com a Bíblia ou tradução aí? Tradução. E o senhor? E agora? Está com Bíblia? Quando os irmãos vão na igreja e falam, abram as suas Bíblias, estão erradas? Tá certo? Eu acho que está certo. E agora? O lugar que eu mais nasce a heresia é na sala de teologia. Desvenda esse mistério aí, velho. Não é aqui que nasce a heresia. Não, porque o meu entendimento, né? A palavra descende de um termo onde é justamente essa questão que o irmão falou, né? Coleção de livros. Embora eu não tenha o original no hebraico, mas eu posso entender que eu tenho o original em português que foi traduzido do hebraico. É um bom argumento. Então seria a Bíblia do mesmo jeito, a coleção de livros É a Bíblia em português. em português. Você vê onde nascem as heresias? Criando uma dúvida, problematizando aquilo que não tem problema nenhum. Por que eu estou fazendo isso aqui com os irmãos? Porque o pessoal da internet ataca o tempo todo a tradução. Na internet eles atacam o tempo todo a tradução, falando que a Bíblia que você tem na mão não é Bíblia. Falando que a Bíblia que você tem na sua mão é uma paráfrase, é uma tradução, e que a igreja, através de Constantino, foi lá e manipulou os textos para que você tivesse uma Bíblia falsificada na mão. Então, no caso aí, você está dizendo assim, por cima, que a Bíblia é só no hebraico ou no aramaico? Não tá, seria o que o pessoal da internet fala, né? Que a Bíblia só é a Bíblia no original. No original. Mas não. Mas não. Entendemos que a Bíblia traduzida também é a Bíblia. Exato, meu irmão. Mas aí o que... Não importa se está em hebraico, em alemão, em português, grego, latim, é Bíblia. É a Bíblia que está na sua mão. É a coleção de livros do Velho e do Novo Testamento, 66 livros canonizados pela sinagoga dos judeus do Velho Testamento e pela Igreja de Jesus Cristo, o Novo Testamento. É Bíblia de capa a capa. Não importa qual é o idioma que ela está. É uma tradução e, por ser tradução, tem revisões, porque o tradutor ele tem as suas limitações gramaticais, léxicas, ortográficas. É um tradutor. Por isso que tem as sociedades bíblicas. E nas sociedades bíblicas existem exegetas, linguistas, gente que trabalha com as línguas originais antigas, muitos estudiosos, e é por isso que tem revisões e mais tradução em cima de tradução. Quando você compara essas traduções, muda um pouco, porque algumas estão mais próximas dos textos hebraicos sem as vogais. Sabiam disso? Não sabe agora. Essas novas revisões o pessoal está lendo lá no hebraico antigo, por causa dos textos do Mar Morto. Então os textos do Mar Morto é hebraico sem vogal. Aí começa a se fazer novas traduções a partir dos manuscritos do Mar Morto e não a partir do texto massorético. Por quê? Porque os manuscritos do Mar Morto eles são de 3 séculos antes de Cristo até o século de Jesus. 300 anos de hebraico antigo. E o texto massorético ele é de 800 depois de Cristo. E se você tem a oportunidade de chegar mais perto da fonte, chega. E chegando mais perto da fonte, você tem os textos do Mar Morto. E não é só a igreja que está fazendo isso aí, os judeus estão fazendo isso aí também. E quando se compara os textos do Mar Morto com a Septuaginta, que é a Bíblia que Jesus pregava, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia ela é mais parecida com a Septuaginta do que com o texto massorético. Os senhores entenderam? Que o texto chamado Septuaginta ele é mais perto do texto hebraico do que o texto massorético, que é uma tradução, é uma paráfrase, Já viu isso?
que no curso de teologia já vê quanto mais perto eu estou da fonte, mais fiel é a minha tradução, mais próxima da verdade ou do conhecimento em loco, né? Quanto mais perto da fonte. Perfeito. Não é bem para a gente tratar muito aqui no curso básico, né? Mas não tem jeito de fugir disso aí, porque na internet está cheio e ataques à Bíblia não param, tá? O pessoal não vai dar descanso para você desacreditar. Principalmente você que é teólogo, vai ficar mais curioso, aí não vai saber como refutar isso aí. Portanto, a pergunta era uma pegadinha, tá bem? E a pegadinha é: Bíblia é só em hebraico e grego? Não, a Bíblia traduzida está na sua mão, muito bem cuidada. Tem muita gente de olho no texto bíblico. Muita gente de olho, tá? São exegetas e linguistas. Então aqui, ó, parece ter origem no grau incompleto do verbo ser, é a forma hebraica Yahvé ou Yavá, tá vendo? Já mudou ali o Yavá? Você já chamou de Jeová alguma vez de Yavá? Não, nunca. A gente não chama Yavá de Yavá, chama de Jeová. Jeová. É preferível se tivermos em consideração o vocábulo Aleluia, que significa louvai a Yah, ou louvai a Já, que é aquele Y que você está vendo ali, ele ocupa o lugar do J, do Jeová, tá bem? O lugar do J, ou o Iota, no português, tá? Esse Iota no português, ele não é o mesmo Iota do hebraico, porque lá no hebraico o Iota é um pontinho de nada, tá bem? Bom, vamos lá. Eles chamam de Yod. Yahvé Jiré. Está escrito Jiré aqui? Está escrito Iré. Se você não tiver cuidado, você pensa que a língua é africana, né? Iré. O que é o Iré? Tem que tomar esse cuidado também. Está em hebraico, mas foi transliterado para o português. Oi? Iré, que é o Jeová Jiré. Tá bem? Jiré. É porque o João Ferreira de Almeida, na hora de fazer a tradução, ele pega o Y, tá bem? E ele transforma em J. Tá? O Iod, que eles chamam Iod, o Iota, tá? O que é o Iota? É uma letra? A gente não sabe. Coloca um Y, mas o Y, por exemplo, o que é o Y, pessoal? No português? É um I. Não é um I. É um I. Você fala o Y ou você fala o I, é a mesma letra. A diferença é a força da letra. É porque o Y, né, tem mais força e o I tem menos força, mas é a mesma letra. Jeová Jiré. Ele é aquele que tem a provisão, ou o Senhor que provê. Quando foi que Deus recebeu esse nome? De Abraão. Como assim? Foi o Abraão que sobe lá no Monte Moriá, onde se transformou o monte do templo, aonde Salomão construiu o templo de Jerusalém. Ele sobe no Monte Moriá, sacrifica Isaac, ele chega ao extremo, sacrifica o Isaac, mas o Isaac falou assim: ô pai, aqui tem o fogo e tem a lenha, e cadê o cordeiro? Aí Deus, Jiré, tá? O Senhor Jiré providenciará para si o cordeiro do holocausto. E o que acontece? Abraão, não faças mal ao menino, agora sei que temes a Deus. E abrindo ele os olhos, viu um cordeiro preso entre as pontas, e ali sacrificou aquele cordeiro, dizendo: no monte do Senhor se proverá. Como que você pega esse conceito? Mais uma vez, você leva isso para a igreja, esquece esse negócio de hebraico, de iode, de Y, de J, de tetragrama, esquece esse negócio, tá? Você vai para a igreja, vai pregar o seu sermão, pega a história de Abraão e mostra Deus entrando com providência na maior aflição do homem. Porque Deus tem que substituir um mal que vai acontecer com um menino. Quem diz que é mal? O anjo. Não faças mal ao menino. Aquele sacrifício de Isaac seria um mal ao menino. Não faças mal ao menino. Agora vejo que temes a Deus. Então Deus substitui o mal que ia acontecer por uma pessoa por uma provisão. Deus providencia para si um cordeiro.
O que acontece é que Deus ele quer algumas satisfações de fé. Isso aqui é lição teológica, tá? Deus quer satisfações de fé. O Tiago fala, já dou a palavra para o senhor. O Tiago fala, você quer dizer que tem fé, mas não tem uma obra nenhuma? Que crente é você, meu, que não tem fé coisa nenhuma, não tem obras? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos medir quem é que tem fé. Isso aí é o Tiago. Esse é o Tiago lendo a história de Abraão, porque o Abraão vai falar, você não sabe que Abraão foi justificado pela fé? Quando? Quando que Abraão foi justificado pela fé? Quando ele apresentou as obras. Então ele foi justificado por aquela obra da fé. Então você quer demonstrar para Deus que você tem fé? Cadê teu Isaac? Aí Deus ele faz essa exigência de que a tua fé se materialize e justamente no teu filho, o único a quem tu amas, e sacrifica ele num dos montes que eu vou te mostrar. Maior aflição do mundo. O texto não mostra Abraão aflito, mas a gente imagina que ele ficou aflito. Por quê? É o teu filho a quem tu amas, o teu único. Aí ele pega o menino, amarra o menino, coloca o menino sobre a lenha, levanta o cutelo e diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos que ele ia matar o Isaac mesmo. Ele disse que em figura o retomou, porque acreditava que Deus podia ressuscitar o Isaac dos mortos. Ele já contava Isaac como sendo sacrificado, morto. Aí o que aconteceu? Deus substituiu o Isaac pelo cordeiro, pelo cordeiro, aí representando quem? O Isaac representa quem? Jesus? Não. Isaac não representa Jesus, porque eles são teológicos, tá, irmãos? Não errem no púlpito. Pode errar aqui, nessa sala vocês podem errar, sem crise. Tá? Aqui a gente apaga até o fogo do inferno, que o erro aqui é na sala de aula. Na igreja não. Na igreja não dá tempo, os irmãos vão acreditar em tudo que você falar lá no púlpito. É muito perigoso. E lá o Isaac não representa Jesus. O Isaac representa quem? Hã? Você, o pecador. O cordeiro que representa Jesus. Isso, meu amigo, é isso. Quem representa Jesus é o cordeiro que foi sacrificado no lugar do Isaac. Era um mal. A morte do pecador é um mal diante de Deus, mesmo que seja no maior dos sacrifícios. É um mal. Então Deus não quer que o pecador morra, mas que ele seja salvo pelo substituto. Pode perguntar. Quando o texto diz Deus providencia para si um cordeiro, ele está falando, o texto está dizendo que providencia para Abraão ou providencia para Deus? Para Deus. Excelente pergunta. Deus providenciará para si um cordeiro. Para si. Não tem que ter o substituto do Isaac, que é um cordeiro, não é um bode, tá bem? Não é um boi, é um cordeiro que representa Jesus. Quer dizer que até o nosso cantor disse, né? Símbolo de Jesus que morreu naquela cruz. Lembra do cantor que fez essa música? O sacrifício de Isaac? Já ouviram essa música, né? O senhor não é antigo que nem eu? Eu sou antigo, mas não ouvi. A música da pessoa é muito ruim também, né? Sabe, né? O nome do vídeo é esse? Ele vai, é normal o sentimento de um bom pai. Segue adiante, cada toque do seu cajado no chão. Conheceu agora? Agora já ouvi, isso aí eu achei que já ouvi. Então. Tem um que é bonito também, né? Do Marco Aurélio, naquele lá de sacrifício de Isaac. Aurélio. O cantor ele expressa justamente essa questão aí do cordeiro no lugar de simbolizando Cristo no lugar do pecador. Símbolo de Jesus que entregou-se à morte por ti e por mim. É isso. Então, vai lá no púlpito com segurança do texto, lê o texto com paciência, identifica os símbolos que tem ali, tá bom? E o fogo, e o cutelo, e a madeira, tudo representando ali o martírio de Jesus, pelo qual o pecador tem que passar. Mas não adianta nada, o pecador que morrer, mesmo em sacrifício, é um mal, tem que ser resgatado. Aí o Senhor proverá para si um cordeiro, e ao invés de você só falar daquela provisão do armário, do carro, do emprego, da casa, que também tá bem?
Isso aqui são as provisões materiais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenta levantar a sua cristologia. Tenta mostrar que se Deus providencia até copo com água, quanto mais águas no deserto, quanto mais a água do Espírito Santo. Se Ele te dá o mínimo, quanto mais Ele te dará também todas as coisas. E é aí que o apóstolo Paulo fala: aquele que entregou Jesus por nós, sendo nós ainda inimigos, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Levanta a sua cristologia. Isso aqui é para você aumentar o grau da sua teologia, tá? Da sua inteligência espiritual. Quando chegar no horário, meu irmão, você me fala, tá bem? No horário. Que hora que é? 9h40. Então tem 20 minutos de aula, tá bom? 10 horas 10 horas que acaba, né? 10 horas a gente para. Aí veio outro nome, também a gente não vai falar de todos. Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Se você vai lá para o contexto de Êxodo capítulo 15, o que foi que aconteceu em Êxodo capítulo 15? Pode abrir a Bíblia aí e ver o que aconteceu. Em que situação que o Senhor curou a turma do deserto? O que é que está acontecendo ali? Porque os nomes de Deus têm um contexto em volta, não é à toa. Assim como tem o contexto do Jeová Jiré, Jeová Elion, Jeová Olã, Jeová El Shaddai, tudo tem um contexto. Situação está em volta. E naquele contexto é aquele nome que tem que ser invocado, chamado. Hoje está simples, tá? A gente tem um nome. Qual que é o nome? 72 nomes de Deus? Qual é o nome que a gente tem hoje? Deus. Qual é o nome que está acima de todo nome, meu? Jesus. Então eu não estou preocupado em conhecer o nome hebraico de Deus, estou preocupado em conhecer o nome em português de Deus, Jesus. Filipenses 2:5. Isto, seu nome que está acima de todo nome, tá bem? Dos principados e potestades, e Atos dos Apóstolos, né? É o nome que se nomeia, acima de todo nome. E é o nome da família de Deus, o nome dele é Jesus, em português. Cuidado para vocês não caírem nas armadilhas dos hereges aí e ficar com Yeshua para lá, Yeshua para cá, Yehoshua para lá, Yehoshua para cá. É o nome de Jesus, é em português mesmo, é Jesus. A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus sobremaneira, lhe dando um nome que é acima de todos os nomes. Ponto. A gente está tranquilo, né, nessa questão. Agora aqui é um bom estudo para a pregação, tá? Para você ensinar os irmãos na igreja, ensinar os atributos, a natureza de Deus, o trabalho de Deus, a pedagogia de Deus, mas nunca esquece de falar que o nome pelo qual nós invocamos o Senhor é Jesus, é em nome de Jesus. Aí entra aqui esse, Jeová Rafa. Qual é o contexto? Só o contexto. O contexto é que as pragas que haviam vindo sobre o Egito, se eles obedecessem, não viria sobre eles. E qual é a praga que está vindo sobre eles aí? As águas amargas. A fome. Aonde que aparece? Êxodo 15, 26. O que está escrito? Não, 15, 26. O versículo fala sobre isso, só que se a gente analisar o texto anterior, o texto antes disso aqui, o povo estava com sede, a água estava ruim, ele estava passando necessidade, sujeito a morrer de sede ali, de fome, né? E Moisés declara que se o povo realmente desse atenção a Deus, Deus é o Deus que, o Senhor é o que te sara. E tem mais alguma praga aí? Não. Enxergou? As águas estão amargas? Não. O pessoal está bebendo água amargosa? Não, ninguém bebeu. Quando viu que a água era amarga, ninguém bebeu. É amara, né? A água amargosa. Como que ele faz para curar as águas? Como que ele faz para tirar o amargor das águas? O Eliseu jogou sal, certo? O Eliseu não jogou sal na água amarga lá? E as águas não ficaram boas? Sarou. Mas você está falando no contexto de Oi? Êxodo 15, 26? Isso. Já um pedaço de madeira. Ele fala de palmeira isso aqui, né? Quem joga?
Elim. Né? Então havia Elim e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel, Lembram os bereanos e o pessoal de Tessalônica? Que Paulo fala? Os de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, por quê? Porque não ficava só ouvindo o professor e o slide. eles iam lá. A teologia você tem que fazer com a Bíblia na mão. Texto aberto. Texto aberto. Porque o professor pode passar uma pegadinha de vocês. Eu estou sendo bondoso ainda. Estou falando para vocês. A gente desconfia das salas de teologia. Desconfia. O que a gente tem? Tem tradução na mão, tem Bíblia na mão. Pega o texto, examina enquanto o professor está falando, vai tomando nota e vai fazendo igual os crentes de Bereia. Confere aí se é isso mesmo. Como foi que Moisés curou as águas? Jogou a madeira, jogou um remo na madeira, na água. E depois ele vai dizer que Jeová é O Deus que sabe. o Deus que sara. Sarou o quê? A pessoa? Tá bom? Sarou o quê? Água. A água. Sarou a água. Aí você vai pegar esse mesmo contexto e esse madeiro que foi jogado na água, porque o Eliseu jogou o sal, certo? E o Moisés jogou a lenha. Aí você consegue fazer um paralelo entre a lenha que sara aquelas águas amargosas com a cruz. Você consegue. Toma cuidado para não exagerar na dose. Não foi jogado cru.